O tema do vídeo de hoje é julgamento materno. Você já se sentiu julgada? Já julgou outra mãe? Vamos parar para pensar sobre isso juntas? Então o nosso tema é julgamento materno e eu vou contar para vocês por que eu cheguei no tema desse vídeo. Eu estava umas 2 semanas mais ou menos na fila para poder pagar e tinha 2 pessoas, 2 mulheres na minha frente. E era num parquinho aqui do condomínio e várias crianças brincando e tudo, e eu na fila para pagar. E essas 2 mulheres na minha frente falando assim: você viu que absurdo? A fulana nunca tá aqui para brincar com o filho dela, ó lá. O filho dela tá sempre com a babá. Bom, então vocês peguem essa cena e guardem que a gente vai falar sobre ela. Com essa cena em mente, eu comecei a fazer uma retrospectiva de todos os julgamentos que eu já fiz, todos os julgamentos que eu já sofri e toda a lição que eu tenho tentado tirar desde o início da minha maternidade, desde quando a Luísa chegou nos meus braços. Não foi essa questão do julgamento, não foi nem nada para mim muito que ficou marcado na minha gestação, ficou marcado depois após o nascimento da Luísa. Mas o que significa julgamento? Significa julgar, opinar sobre uma questão. Quando a gente fala de um juiz, de um julgamento de verdade, o juiz pega provas de todos os lados, né, mediante aqueles fatos, ele emite uma opinião e emite uma sentença. No caso do julgamento humano, vamos falar assim, a gente julga deliberadamente de acordo com as nossas crenças, de acordo com os nossos valores, de acordo com o que a gente acredita e com visões parciais daquela vida da outra pessoa. Porque às vezes a gente não consegue saber do todo da outra pessoa e às vezes a gente julga de forma leviana. E a gente julga muitas vezes uma outra mãe sem saber o contexto daquela mãe, sem saber o grau de esgotamento que aquela mãe está, ou saber o que essa mãe passa dentro de casa, o tipo de ajuda que ela tem e o que ela não tem. E aí, de 2 semanas pra cá, esse assunto ficou muito mais latente pra mim e eu parei para refletir. O que eu quero trazer pra vocês é: vale a pena julgar outra mãe? Vale a pena apontar o dedo para outra mãe como se ela fosse boa ou ruim? Porque toda maternidade, ela tem partes que são assertivas, ela tem as partes que não são tão assertivas assim. Não existe a perfeição. A perfeição na maternidade, gente, não existe. Ela não existe. A gente vai estar entrando numa seara, a mãe que busca ser perfeita, ela vai sofrer muito, porque não existe, não é do humano. Se estamos aqui para evoluir, naturalmente o nosso maternar também está para evoluir. Temos que evoluir. E aí o que ficou para mim dessa questão toda que eu vi? Que a gente tem que olhar para outra mãe. Podemos julgar sim no sentido de observar o que aquilo vai me agregar, o que aquilo não me pertence. Então, por exemplo, uma mãe que está começando a introdução alimentar pelo método BLW, já expliquei aqui em outros vídeos, é que a criança come com pedaços e não com papinha. Pode ser que uma mãe vai olhar aquela criança comendo e falar: nossa, coitada dessa mãe, essa bagunça toda, eu jamais faria isso, vou fazer com papinha. Ok, ela vai fazer com papinha, na casa dela funciona com papinha, na casa da outra mãe funciona com pedaços de comida com a criança sujando tudo. Ok, a gente tem que entender o que é do outro, o que é nosso é nosso. Pega o que é bom pra você e o que não te serve, o que não te compete. O mais importante que eu vejo, o que não me compete como mãe em relação às outras mães, eu tenho que deixar pra lá. Mas eu venho aprendendo uma coisa que, para que a gente consiga deixar pra lá o julgamento das diferenças pro outro e ficar seguros com as nossas escolhas, não ligar pro julgamento alheio, nós temos que estar muito seguros das nossas escolhas. Muito seguros do que nós queremos para a nossa maternidade, para os nossos filhos, para a nossa casa. E aí você constrói aquele pilar, o que você acredita. Porque não tem o certo e errado, existe o que funciona para você, existe o que agrega para você. Então eu vou dar algumas questões para mim. Eu trabalho fora, tenho o bebê e tal, tenho as crianças para cuidar, o marido que eu brinco que é meu filho mais velho e a casa.
eu não dou conta de tudo, eu não faço tudo perfeitamente. Tem dia que eu tenho que fechar o olho e ver a casa bagunçada, tem dia que eu tenho que fechar o olho e vai ficar um pouquinho mais na televisão. Faz parte, eu não me cobro esses 100%. Só que eu escolhi isso pra mim, eu escolhi trabalhar, eu escolhi ter tempo pra mim, eu escolhi às vezes viajar só eu e meu marido. É uma opção, é errado, é certo ou não, é o que funciona pra minha família, na minha dinâmica. Os meus filhos muitas vezes vão estar no parquinho com a tia Fê e a babá. Por quê? Porque eu estou trabalhando. Mas essa foi uma escolha minha e eu sou feliz com essa escolha. Tem mães que optaram por ser mãe em tempo integral. Tá errado? Não, não tá errado. É a opção daquela mãe. Desde que ela esteja feliz com a opção dela, ótimo. Então, eu fui pensando nessas coisas, o quanto a gente às vezes se incomoda com a maternidade do outro. E se a gente se incomoda de forma tão latente, muitas vezes significa que nós não estamos satisfeitos com a nossa. Então, a grande questão aqui é fazer o caminho inverso, nos julgar no sentido bom da palavra, nos observar, ver o que nós como família queremos, como nós gostaríamos de exercer a maternidade, como que funciona e como é possível. Porque tem coisa, gente, que simplesmente não é possível. Tem hora que eu gostaria de estar em casa nadando, brincando com as crianças, mas eu preciso trabalhar. Ou tem hora também que eu preciso cuidar de mim e eu não me sinto culpada quando às vezes eu tiro uma hora e vou malhar ou vou ao salão. Porque se eu como mãe não estou me sentindo bem, como eu vou poder cuidar dos meus pequenos? Eu vou estar irritada, eu vou estar chata, eu vou estar esbravejando. Então esse equilíbrio cabe a cada mãe fazer e não julgar. E eu venho aprendendo a julgar cada vez menos. Ah, aquela mãe gosta disso. Paciência, gente. Ela gosta, eu não gosto, vou fazer do meu jeito e ok. Porque cada dia mais eu estou convicta e satisfeita com as minhas escolhas. Com o que eu acredito. Com o que eu e o Eduardo decidimos para a nossa família. A opinião do outro, ela é do outro. Ah, Marcele, então você tá falando agora que a gente não pode mais chegar para uma mãe e dar uma opinião. Não, gente, não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer aqui é que nós temos que nos unir quanto mãe. Não para julgar, mas para apoiar, para dar a mão, para escutar. Não para falar, ah, fulana tá certa, fulana tá errada, fulana... Para! Nós mulheres, infelizmente, não temos a camaradagem masculina e a gente teria que aprender um pouco mais essa camaradagem. Porque faz bem, porque ajuda, porque dá apoio, porque tem hora que você tá esgotada e tudo que você queria é levar um tapinha nas costas de uma amiga e falar assim, amiga, releva, só hoje que você não tá bem, todos os outros dias você é uma mãe perfeita para aquela criança. Bom, e agora voltando naquela cena que me motivou a fazer esse vídeo para vocês. Vamos parar para pensar se aquela mãe que não estava ali, estava babá, de repente é uma médica e estava dando plantão, ou ainda ela estava com um filho menor em casa, ou ela estava trabalhando de home office, como a maioria está fazendo agora, ou ainda ela estava com uma enxaqueca absurda, extremamente nauseada, porque o trabalho dela foi muito estressante e ela precisa produzir para dar resultado e de repente ela está correndo risco até de perder o emprego e ela precisa dar resultado. A gente não sabe da história do outro, a gente não sabe pelo que o outro está passando. E imagina ainda, se essa mãe passa a manhã inteira brincando com o filho para poder no final da tarde trabalhar, porque o melhor momento para o filho é na parte da manhã, ou ela passou a manhã inteira com essa criança fazendo atividades escolares através do computador. Então é muito simplista para a gente julgar, mas isso é um exercício. Gente, eu não tô aqui para levantar a bandeira que eu sou uma pessoa que não julga, que eu sou perfeita. Não, não é. Eu sou uma das pessoas mais observadoras que tem. Eu observo tudo, porque eu acho que a gente aprende através da observação. O que é bom da outra maternidade, eu absorvo. O que não vai funcionar para mim, fica para aquela mãe, para aquele pai. Tudo bem, não tem problema. E eu vou aproveitar e contar um caso que eu sofri muito julgamento e que acabou para mim sendo hilário. Luísa tinha uns 2 anos e meio, nós fomos ao shopping para comprar um presente para o aniversário. Chegando lá, eu falei, olha Luísa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar na loja de brinquedo, comprar o presente do amiguinho, depois a gente vai tomar sorvete e ir embora para casa. Combinado? Não tem presente para você. Não, mamãe, combinado. Entrei na loja, ela, óbvio, olhou tudo, então você tem que ir com o tempo. Ela olhou tudo, depois que ela olhou tudo, eu paguei no caixa, ela, mamãe, eu quero um boneco. Eu falei, filha, não foi o combinado, dessa vez não vai ser pra você. Essa menina se jogou no chão,
pela única vez na vida. E ela fazia assim, batia o pé. Eu quero ir embora. Eu falei, olha filha, a mamãe tá ali. Na hora que você se acalmar, a gente conversa. Porque se eu tentasse pegar ela no chão, ela ia se debater, me machucar ela. E a situação ia piorar. O que eu fiz? Peguei e sentei no banco, fiquei uns 10 metros olhando pra ela. Todo mundo passava, olhava pra ela assim, é minha, a filha é minha, eu tô vendo, podem ficar tranquilos. Na hora que ela acalmou, ela veio até mim e na época ela falava assim, mamãe, eu se acalmei. Ai, que bom, filho, você entendeu que dessa vez a gente veio comprar um presente pro amiguinho pra ir no aniversário? Peguei ela no colo, falei, agora nós vamos embora. Mamãe, e o sorvete? Você perdeu o tempo do sorvete que a mamãe tinha fazendo pirra. Da próxima vez a gente toma sorvete. Eu fui muito julgada por isso, muito julgada porque eu deveria ter dado sorvete depois, muito julgada quando eu falei para algumas pessoas, muito julgada por todas essas mães que falavam como que ela deixa ali a criança esperneando no chão e tudo mais. Mas eu estava tão plena e feliz, eu não estava literalmente, gente, nem aí. Por quê? Porque aquela era a minha verdade, a verdade do que eu acredito. Então, para concluir todo esse vídeo, 2 linhas de raciocínio. Julgue menos, aprenda mais com a educação do outro. E a segunda linha é, tenha a certeza do que você quer para a sua casa, para o seu filho, para a sua família. É isso, vou aproveitar essa agora que estamos entrando em dezembro, que vai vir essa era que a gente fica mais reflexivo, com o coração mais aberto. Vamos aprender a começar a treinar o nosso olhar para julgar menos, aprender mais. Um beijo e até a próxima.